Paz, luz a todos, signo de Escorpião. Peço agora que reserve esse tempo para vocês, para interiorização. Paz, luz, paz, luz. Consciências tendentes ao bem, que amparam, protegem e guiam a egrégora de Escorpião. Com respeito e humildade, peço autorização para entrar na egrégora. Traga as informações que Escorpião precisa saber nesse momento. O que Escorpião precisa saber nesse momento? Paz, luz e signo de Escorpião. Muito bem. E revela o que Escorpião precisa fazer diante dessa energia arquetípica. Signo de Escorpião. O que Escorpião precisa saber? Revela para mim. Tá bem. E o que ele precisa tomar cuidado? Qual é a advertência? Qual é a cautela? Ok. Conselho final. Escorpião. Conselho final para Escorpião. Conselho final para Escorpião. Ok. Saiu aqui, ó. Pronto. Ok? Então vamos começar. Bom, Escorpião. Primeiro que, como arcano maior, saíram duas cartas muito poderosas. O que revela para mim que você está num momento da sua vida de muita potência. Existe um aspecto peculiar que diz respeito à energia da estrela. Esse arcano maior, ele indica que se você está vivendo algum conflito, algum dilema, algum problema, esse problema ele vai se resolver. Ele vai se resolver de modo tranquilo, pacífico, considerando o que você estava esperando, tá? Eu não estou dizendo que não haverá problemas, que não haverá desafios ao longo desse processo, mas Escorpião, considerando a sua mentalidade estratégica, considerando até aspectos relacionados à sua intuição, você vai perceber que essa situação vai se resolver de modo mais tranquilo e sereno do que você imaginou. Outra energia que permeia também este arcano e que indica para você em sua leitura é que se você está vivendo em um momento desafiador, para que você renove as suas esperanças, renove os seus ânimos, a sua fé, sua determinação, porque, como eu disse, tem caminhos abertos para a resolução de problemas. Confirma essa mensagem a carta do mago, o arcano maior, o mago. Você já tem, talvez você ainda não tenha percebido, mas você já tem todas as ferramentas, todos os argumentos que são necessários para resolver essa situação, tá? Lhe falta estrutura, lhe falta organização, mas os elementos que você precisa para fazer aquilo que você deseja e para resolver essa situação, isso você já tem. Você já tem a habilidade. Falta você organizar isso, organizar de um modo que fique plausível, que fique executável. Mas a gente vai avançar para clarear mais ainda essa energia. Bom, o valete de espadas diz para mim, diz pra gente, Escorpião, a maneira pela qual você deve agir, o modo pelo qual você deve agir. E que modo é esse? Primeiro, com agilidade de pensamento. Você vai precisar, para resolver essa questão, você vai precisar exercitar o seu raciocínio.
A resolução vai vir de raciocínio, de lógica, de dedução. Tudo bem? Esqueça os lados emocionais relacionados a essa questão. Esqueça os lados ideológicos, de desejo, de impulso, daquilo, de vontade. Pense no que diz respeito a essa questão, pense de modo racional. E esse lado racional é um valetes, ou seja, é jovem. É a jovialidade do seu raciocínio. O que eu quero dizer com isso? Seja flexível. Não endureça, não tenha um raciocínio já pré-estabelecido e sólido, uma opinião já definida, uma maneira de pensar já definida a respeito dessa situação. Não. Esteja aberto para verificar novas possibilidades de resolução. Entendeu, Escorpião? Mas a resolução dessa questão essa que você já tem tudo para resolver, e fica tranquilo, porque ela vai se resolver de modo melhor até do que você imaginava. Mas a maneira como você vai resolver isso é pelo raciocínio, pela dedução, tá bem? Mas se permita pensar fora da caixa. A gente está falando de um valete de espadas. Embora isso seja verdade, também é verdade que você tem que procurar agir com integridade, com justeza. O Rei de Paus mostra para você procurar honrar os compromissos, honrar a sua palavra. Então, se na resolução dessa questão você se comprometeu a realizar alguma coisa, cumpra isso. Seja digno, seja justo, seja íntegro, mas também seja duro. A gente está falando do Rei de Paus e não da Rainha de Paus. Então seja... talvez duro não seja a palavra mais correta, seja incisivo, entende? Seja incisivo, seja decidido, entende, Escorpião? Então você vai agir pela dedução, pela lógica, mas se a dedução e a lógica te levarem por um caminho, é esse o caminho que você vai seguir. Se desse caminho, se para seguir esse caminho você vai ter que se comprometer com determinadas atitudes, então você vai agir e cumprir com essas atitudes. Tudo bem? Mas não se esqueça de ter flexibilidade na maneira como você vai conduzir essa questão. Se for necessário pensar fora da caixa, pense. Se for necessário que você aceite possibilidades que antes você não aceitava a fim de negociar, faça isso. Para que a energia da estrela, se manifeste. Ou seja, que você consiga resolver esse problema de um modo tranquilo. Mais tranquilo do que ele seria se fosse uma outra energia menos salutar, menos auspiciosa. Tudo bem? Agora, você precisa tomar cuidado com esse 4 de paus aqui. A principal advertência aqui, no meu entender, na minha interpretação e nessa posição, o 4 de paus revela para você, Escorpião, é o seu desejo de querer sentir satisfação com base em opiniões, suposições, ideias que você tinha no passado. Lembra que você vai ter que pensar um pouco fora da caixa? Pensar fora da caixa vai te levar a sentir coisas. Não é nem sentir coisas, mas você vai se guiar. Deixa eu só beber uma água aqui. Na verdade é um suco de laranja. Pronto, Escorpião, agradecido. Você vai se guiar por uma vontade que você não está acostumado, não está acostumada. Você vai sentir o desejo de voltar para a zona de conforto. E perceba que é justamente a maneira pela qual você conduziu essa situação é que te levou a esse impasse. Então resista à sua tendência de querer voltar para aquilo que é seguro.
Tudo bem? Essa é a principal advertência. E a outra advertência que também traz por meio do valete de ouros é você não ficar preso a detalhes. Olha arquetipicamente o quanto este jovem, esse valete, né, olha atentamente para o pentáculo, para a moeda. Ele não vê outra coisa, ele só vê isso. E aí, a título de advertência, quando você só olha para uma única coisa, você perde detalhes. O foco restringe a sua visão, que é o que está acontecendo com ele. Então, o detalhe também é você se apegar a pequenos detalhes para resolver essa situação. Tá percebendo como é que é uma energia que ressoa com o 4 de paus na advertência? Porque se você vai ficar preso a detalhes, preso a picuinhas, por assim dizer, o que você está fazendo é tentar jogar no seguro, jogar no que é familiar. E é justamente isso que o valete de ouros na advertência pede para que você não faça. Tudo bem? Bom, a título de conselho, nós temos aqui a carta do Ás de paus. Escorpião, o Ás de paus, ele diz para que você se conduza, haja com entusiasmo e com dinamismo. Isso para você é relativamente fácil, tá, Escorpião? Você tem um grau de profundidade, uma tendência de profundidade que lhe favorece ser intenso nas suas ações, pois é justamente essa intensidade nas suas ações, nos seus relacionamentos, nos seus desejos, é que o tarô pede para você, tá bem? Então tá percebendo como é que é uma leitura muito positiva. Essa questão que você tá vivendo, né? Esse conflito, esse problema que você está vivendo, esse desafio que você está vivendo, ele vai se resolver de modo mais tranquilo do que você imaginava. Fique tranquilo, você já tem tudo para resolver, todas as ferramentas e habilidades para resolvê-lo. Faça isso pensando fora da caixa, agindo de modo racional, tire a emoção de lado, tire o ego, tire as suas vontades de lado. Só naipe de espada, razão, reflexão. Mas, em compensação, seja íntegro, seja justo, cumpra o prometido. Tudo bem? Preocupe-se em não se apegar a emoções do passado, a segurança, a tranquilidade, a fazer sempre a mesma coisa, pensar sempre na mesma coisa, a questão do apego às suas vontades. E cuidado para você não deixar de ver o todo por se pegar a pequenos detalhes, a pequenos problemas, a situações e questões que são desagradáveis para você, mas que, na verdade, só está postergando esse problema. A maneira como você deve agir com entusiasmo, com intensidade. Tudo bem? Eu estou tentando, primeiro, fazer essa configuração, Escorpião, em que as cartas ao final ficam expostas em pé para você, né? E eu estou tentando fazer vídeos que sejam mais curtos, de modo que a leitura, a interpretação das cartas está mais objetiva, no intuito sincero de facilitar a visualização, tá bem? Muita paz, muita luz, gratidão por ter chegado até o final. Eu, com muito respeito e muita humildade, peço a você que se inscreva no canal, que ative o sininho, que curta esse vídeo. Eu, desde já, de coração, agradeço a você por ter ficado até aqui. Gratidão. Paz e luz, Escorpião.